Hoje não é porque chama Bortoleto que vai buscar, mas ele está na mira da Ferrari, ponto. Olha! Está. E Bortoleto ajuda. Vamos dizer que não atrapalha. Né? Não atrapalha. Boa. Legal. E aí, pessoal, vamos para mais uma parte da entrevista de Reginaldo Leme e Rodrigo no Flow Podcast do Igor. Nessa parte, eles falam sobre a nova esperança brasileira para a próxima temporada da Fórmula 1, que é Gabriel Bortoleto, que estreia na equipe Audi e que tem a Ferrari está de olho nele. E antes de começar a próxima temporada, dá um like, comentem, compartilhe, se inscreva no canal e ative o sininho. Vamos lá ver o vídeo? Quase a temporada inteira. E você mencionou que pilotos parceiros de equipe, no caso Hamilton e o Alonso, não se falavam, né? Isso é tão incomum assim? Não. Porque esses caras, eles estão no topo do topo. De novo, é a Fórmula 1 da Fórmula 1. Todo mundo quer ganhar pau no cu do meu parceiro. Eu quero ganhar. Então não é tão incomum assim. Não. Todos esses caras, inclusive, são meio esquisitos, não são? Senna e Prost não se falavam. Hoje existe essa disputa aí, pau a pau, de Norris e Piastri. Assim, eu acho que está havendo... Tem uma administração maravilhosa, da boca para fora, deles aparecerem rindo, brincando, juntos, tal. Mas, com certeza o negócio já não está tão bom. Agora, olha as vigarices que acontecem. Por que onde houve a detonação dessa inimizade do Alonso e o Hamilton? Olha isso. Tem um final de treino, classificação. Um finalzinho, 2 minutos. O Alonso entra no box para pôr um pneu novo para fazer a volta mais rápida. Fez a troca. Ele fica. E o Hamilton, em seguida, para trocar o dele, e o Alonso fica parado. Os dois na mesma equipe. E o coach, que era manager. Fisioterapeuta, né? Fisioterapeuta. O espanhol. Fisioterapeuta. O espanhol, assim, na mureta do boxe, e o Alonso olhando para ele e ele contando o tempo. Para que, quando o Alonso saísse, não desse tempo para o Hamilton completar a primeira volta de aquecimento para fazer o tempo. Foi o que aconteceu. Nossa, grande arrombado. O cara dentro do carro aqui, o cara lá no pit wall, ele olhando de canto de olho e o cara aqui no cronômetro. Que o cara faz assim, ninguém entendendo. A equipe, tipo, liberaram, puseram o carro no chão, sai. E ele, tipo, parado. E o Hamilton atrás. A hora que o cara fez o sinal, ele andou. E aí não dava mais tempo. Então, tipo... esse é o máximo da vigarice, né? O cara da tua equipe, ou seja, foda-se. E olha, acima de tudo. E outra, o Alonso era um bicampeão que entrou lá para ser o primeiro piloto e buscar o tri. Só que ele pegou um estreante, como o Hamilton, que não era bem assim que o Hamilton pensava. Então o negócio foi pau a pau e ele não admitia isso. Ele exigia do Ron Dennis a preferência e o Ron não quis dar. E inclusive usou o escândalo da espionagem como moeda de troca. Você não vai me dar tratamento preferencial? Eu vou vazar a história da espionagem. Esse é o Fernando Porque ele Alonso. sabia. Porque ele tava sabendo. Ele tava trocando e-mails com outro piloto de teste que era espanhol também, o Pedro de la Rosa, sobre, então, esses negócios que eles trouxeram aí, pô, esse é bacana, é legal, isso aqui vai dar certo, isso aqui não, acho que isso aqui com os pneus funciona, tal. Então tinha uma troca de mensagens que ele sabia, enquanto estava favorecendo a ele, beleza. Aí a hora que ele vai lá e empareda o patrão, fala, então, vou contar, tá bom? Tipo, se eu não tiver o tratamento. Se eu não tiver o tratamento. E contou, e vazou. O Hamilton. Que ano que o Hamilton estreia na Fórmula 1? 2007. Esse ano aí. 2007. De lá pra cá, vocês diriam que o Hamilton tem algum tipo de... Ou teve ao longo, no começo pelo menos da carreira, algum tipo de desvantagem por ser preto? Sim. Teve. Teve. Isso é interessante também. Eu sei, por fontes, assim, que sim, em teria tido. Olha só, bem depois, até em 2021, tinha gente da
alta cúpula. Puxa vida, agora eu vou pagar por isso. Não, é só assim, de uma forma genérica. Ninguém se tá quer mudar vendo, de ninguém assunto, tá ouvindo. Se quiser mudar de assunto, a gente pode mudar ainda, hein? Não, tinha alta geração. Eu vou ter uma crise de tosse aqui. Alta direção de alguma coisa. Aham. Que não queria o Hamilton campeão. Vamos lá. Tem uma alegação. Pô, ele já tem 7 títulos. não, peraí, vamos isso ter um não é, campeão isso novo. não é. Pois é. É, isso eu já falei Mas no meu com campeonato. certeza tem isso. Teve muito. Ele sofria bullying na escola, então, com certeza. Com certeza. Eu acho que o caminho até lá foi muito dificultado. De partida, a gente já pode dar isso como, né, eu li, eu inclusive ganhei de presente a biografia dele de aniversário, li. E você vê as dificuldades que, como toda pessoa preta, né, enfrenta. Obviamente não tem lugar de fala pra falar disso, mas você vê no livro ele comentando, né? Então, agora, e inclusive assim, dificuldade pra arrumar patrocínio, dificuldade pra ser recebido, dificuldade, assim, todas as dificuldades que todos nós temos é em outro nível, né? Existe assim, nos últimos 20 anos, quantos... É só assim, uma questão de estatística mesmo. Nos últimos 10 anos, a gente teve vários pilotos pretos? Não. Nunca na história. Nunca. Na Fórmula 1, nunca na história. No Nunca. automobilismo em geral, ainda é exceção. Teve um ou outro. Teve na Indy. Teve na Indy, Willie T. Ribbs. Eu até entrevistei o William T. Ribbs. E ele foi cotado para a Fórmula 1. Na Brabham. O Bernie testou com ele. Talvez por isso não tenha ido. Tá? Não, mas o Hamilton é um fenômeno caso único. isolado. Nunca aconteceu na Fórmula 1. E não há muita perspectiva de acontecer logo. E entrou para ser o melhor do mundo durante um bom tempo. Talvez ainda seja. Né? O momento é do Verstappen, sem dúvida. Mas, Verstappen é bem mais jovem também, né? Sim. Verstappen está com 28 anos. Verstappen tem 200... Eu vou chutar aqui, mas eu tenho essa estatística. Corrida 250, disputada? 270 corridas com 28 anos de idade, porque ele entrou com 17. Um garoto. Ele entrou com 17, que como todo novato que confia muito em si, né, que sabe que é capaz, ele fez um monte de strikes. Aí, regra Verstappen, regra anti-Verstappen, não pode mais correr com menos de 18. Essa regra existe. Existe. São 228 grandes prêmios 228. disputados. Caralho. Atualizado com ontem. Quando chega um piloto fenômeno assim, todo mundo, ou vocês que já manjam, já conseguem enxergar rápido que esse cara é bom? Ou ele precisa de performar com um carro foda até vocês se ligarem que ele é bom? Não, dá pra assim, Pergunto chutar, isso né? porque eu vou chegar no Bortoleto. Tá. Só pra vocês já terem na mente, Legal. tá? Dá pra dar um palpite. Pô, esse cara é bom. Por quê? Porque ele pegou um carro lá que não dá pra fazer isso e ele já mostrou um bom resultado. Esse é o cara que um dia vai ser uma equipe grande vai buscar. Tá. Como aconteceu com o Senna. Dá pra sacar com um cara ali mais ou menos no começo. Sujeito a erro, mas dá. Aham. O cara que começa apavorando, mesmo que não seja pontos, vitórias e tal, mas, por exemplo, o Alonso em 2001 tinha um pior carro do grid, mas dava pra ver que tinha alguma coisa de diferente ali. Aquilo não era uma garantia de que um dia ele seria campeão. Então, você pega o cara que começa apavorando e você fala, existe uma chance razoável de que dali saia alguma coisa, mas também temos casos que foram perdidos. Aham. O contrário é muito difícil de acontecer. Um cara que começa completamente apagado, sem nenhum lampejo, sem nada, de repente você põe ele num carro grande, até porque vai ser bem difícil isso acontecer, você põe ele numa equipe importante e ele começa a vencer do nada. Sabe? É muito difícil. Esse inverso é bem mais difícil, né? Muito difícil. Muito difícil. O que a gente vê é casos de pilotos que aparecem em equipe pequena, você põe na grande, é um ano e vai embora. Exato. Aconteceu com o Pérez. Aconteceu com o Pérez. Governo McLaren, aconteceu com o Kovalainen. Isso que eu ia falar, com o Kovalainen. Aconteceu com vários outros. E... A gente tem uma boa perspectiva com o Bortoleto, Eu acho que sim. né? Nossa. Estamos falando isso só porque ele é brasileiro? Não. Isso aqui, se você perguntar em qualquer equipe, em qualquer país hoje, por exemplo, a Itália que sabe admirar um piloto pela sua garra, seu talento. Bortoleto. Bortoleto. Vamos gostar dele, né? Cara, não tem nada a ver, não tem nada a ver. Até quando o comendador era vivo, ele não queria que piloto italiano corresse na Ferrari, por causa dos que haviam corrido, tinham morrido pilotando. Então ele tinha medo, não queria, era questão da imagem da própria marca, né? Mas depois disso acabou, correu Alboreto, correu Merzario, correu muita gente lá e que se deu bem.
Hoje não é porque chama Bortoleto que vai buscar, mas ele está na mira da Ferrari, ponto. Olha! Está. E Bortoleto ajuda. Vamos dizer que não atrapalha. né? Não atrapalha. Boa. Legal, assim, porque... Você sabe que tem casos, desculpe interromper Não, assim, mas era exatamente em cima do que o Rodrigo está falando. Existe um cara que você olha, o cara estreou, você olha e fala, nossa, gênio. Jean Alesi. Jean Alesi. Uma corrida, se não era corrida de estreia, era uma das primeiras, ele largou e disputou pau a pau com Ayrton Senna. Né? Passou, foi ultrapassado, passou de novo, daquela coisa. É um piloto excepcional, fez uma carreira excepcional, ganhou uma corrida. Uma. E é venerado na Itália como se fosse um santo, assim. Porque ele dirigia daquele razão, com toda Exato, razão. pilotava daquele jeito que os italianos valorizam demais, uma coisa espetaculosa, quase diria vaporosa, de andando de lado, quase um pouco além do limite até. Mas venceu uma corrida só. Uma corrida. Mas venceu de Ferrari. Venceu uma corrida só porque... Por quê? Porque o Schumacher quebrou que tava na frente. Não, então, esse é um caso engraçado, porque ele teve quando ele estreia... Ele teve outras chances de vencer. Tremendo talento. Quando ele estreia em 90, na verdade ele estreou em 89, meteu um quarto lugar na corrida de estreia. Com a Tyrrell em Paul Ricard. 90 foi a primeira temporada como titular, na mesma equipe. Aí ele vem na primeira corrida de 90 e disputa, como o Regi falou, com o Senna. Tipo, o Senna passa ele devolve a ultrapassagem. Tipo, quem é esse Ayrton Senna? Sabe? Aí o Senna vence e ele chega em segundo. De repente, as equipes todas ficam de olho nele. E ele cometeu um erro de inexperiência até fatal. E foi levado... Imagina assim, você é uma formiguinha num teatro de elefantes muito maiores, né? Ele acabou cometendo uma má decisão contratual para 91, que era o ano seguinte. Ele assinou com uma equipe que começou a demorar para anunciá-lo, ele foi lá e assinou com a outra. Ele assinou com a Williams, que começou a demorar para anunciá-lo, e aí ele, na dúvida, o que eu faço? Aí ele até se consultou com o Nelson Piquet, e o Piquet falou pra ele, vai assinar com a Ferrari, eles estão atrás de você, né? Ajudou a redigir O Piquet adora ele. Piquet adora ele, ajudou, inclusive, ó, pede isso, será? Não, pede que eles dão. Foi lá e assinou o contrato com a Ferrari. A Ferrari, naquele ano, tava disputando o campeonato contra a McLaren do Senna, então parecia um bom negócio. Vira pra 91, a Williams, com quem ele não tinha assinado, e depois as duas equipes foram aos tribunais, tipo, quem vai ficar com ele? E aí a Ferrari acabou levando, e a Williams ficou sendo o carro bom, em 91 que foi disputar o título contra o Senna, e a Ferrari... Entendi. E o Frank Williams, nesse acordo, ganhou um carro de Fórmula 1 da Ferrari, para ele, presente, o Frank Williams. O acordo é tanto, mas eu quero também um carro. A Ferrari, tá bom, tá aqui o carro. Porra, valia mais do acordo, né? Valia mais do que o acordo. Mais do que dinheiro, né? Exato. De fato, vale mais do que dinheiro. Ficou com eles. Se fosse pegar... Quanto será que vale esse carro hoje, né? Eles já leiloaram, mas puxa, uma coisa de 20, 30 milhões fácil. Pois é. Quanto você falou? 20, 30 milhões fácil. Não, é mais, cara. Será que é mais? É mais. Você paga mais? Vou arrumar ele pra você. Eu pago mais. Você banca pra mim, né? Vamos vender esse carro pro Regi. Não, eu faço uma operação casada. Eu negocio por X e pago os 20. Tá certo. Boa. Cara, então estamos animados pra temporada do ano que vem, especialmente por causa do reset das normas. Mas o ponto aqui era pra gente falar dos pilotos que estão chamando a atenção. Eu quis falar do Bortoleto, porque o Bortoleto é a esperança brasileira nesse momento, né? E a gente tem uma... Não precisa nem falar muito, mas a gente tem uma história vitoriosa quando a gente fala de Fórmula 1. Poxa. Né? No Brasil, a gente teve, além do Senna, grandíssimos pilotos Nós na tivemos história. 22 anos de domínio pleno do Brasil na Fórmula 1. O que é um pouco contraintuitivo quando a gente considera a natureza do esporte do ponto de vista financeiro, pelo menos. Poxa, né? O Brasil em relação à Inglaterra, Alemanha, Itália, França. E hoje a gente tem o Bortoleto como o nosso representante brasileiro nisso tudo aí, na Audi, e porra, tem uma puta, assim, o Brasil tá ali, meu irmão, o que vai arrumar o Bortoleto aí? Esse cara indo pra Ferrari,
a gente vai ter ali uma chance real, dá pra dizer, né? Porque sem querer diminuir a equipe Audi, até porque todas as equipes da Fórmula 1 estão na Fórmula 1, mas porra... É o primeiro ano, né? Ferrado. Não, e Audi é o primeiro ano. É uma marca alemã, né? Vê o nível do que a Porsche conseguiu na Fórmula 1 como motor, vê o nível da Mercedes, a própria BMW quando teve lá. E a Audi tem um pedigree de vencer, né? Na Fórmula E, no WEC Sim. e no Rally. Nossa, tem uma baita experiência, principalmente com a eletrificação, né? E agora, é o primeiro ano. Vamos esperar que faça um carro vencedor no primeiro ano. Se fizer, vai ser um recorde histórico, uma marca aí, histórica. É. O Brown aí. Nunca mais eu vou esquecer essa história. Precisamos saber o que eles já sabem, né? Você sabe, eu falei dos 22 anos de domínio, você sabe o que gerava isso na época? Eu tive essa pergunta, recebi essa pergunta em brincadeira do Quentil, do Frank Williams, não que ele era meio abrasileirado, mas de vários donos de equipes. Por que meio abrasileirado? O Frank foi o cara que mais teve brasileiros na equipe. Entendi. Ele gostava muito. Ele foi o cara que deu uma vaga para o José Carlos Patti, para iniciar a carreira, digamos assim. Embora o Patti tenha depois corrido pela Surtees e tudo, mas o Frank foi o que deu o impulso a ele. E o Frank não tinha a equipe Williams ainda, tá? Ele era um independente. Depois correu por último com o Senna, mas correu com o Piquet, correu com o Emerson, não correu lá. Quem mais? Foi o Piquet, o Senna, o Bruno Senna, o Felipe Massa também. Isso depois. Antônio Pisonia fez algumas. O Pisonia era um cara assim, tinha a estrela. Tinha o talento, não tinha estrela. Então? Faltou estrela. Não tinha o talento, faltou estrela. Entendi. Ele fez muita coisa errada, assim, meio indecisões, sabe? Qualquer erro nesse nível é fatal, do ponto de vista contratual, inclusive, né? Mas, qualquer erro é fatal. Com certeza. Mas essa parte contratual, eu, talvez por ser advogado, né? Eu acho fascinante. Acho fascinante porque você fica vendo as histórias. Tem algum contrato que te chamou a atenção, assim, que tu, putz, daqui... Bom, tem uma história recente de um cara, inclusive, que tá disputando o campeonato. Acho que é a história mais, assim, fresca pra contar. Oscar Piastri, o atual piloto da McLaren. Ele era um piloto que vinha sendo gestado pela Renault Alpine, né? E aí, a equipe tinha que, até 1º de agosto de 2022, anunciar o que ia fazer com ele para 2023. Senão, ele virava dono do próprio passe. Um free agent, vamos dizer assim, né? E aí, o que acontece? A Alpine tinha 2 pilotos, que era o Fernando Alonso e o outro no outro carro em 2022 é o Ocon? Deu branco agora. Era o Ocon ou o Gasly? Acho que era o Ocon. Tinha 2 pilotos. E ela ia cozinhando os 2. Ela assinou com o Ocon, mas o Alonso ela ia cozinhando. Não, nós vamos renovar. Fica tranquilo, seu Alonso, fica tranquilo. E o Alonso foi ficando incomodado com isso. E o agenciamento de carreira do Piastri também foi ficando incomodado com isso, porque foi chegando essa data. E ninguém falava nada. E o que aconteceu? O Piastri foi lá, agenciado por um cara que é ex-piloto de Fórmula 1, Mark Webber, e assinou um pré-contrato com a McLaren, que passaria a valer se a Alpine não exercesse a opção de tê-lo. Passou a data, ele ficou quieto, e passou a data, e o Alonso percebendo... Então, teve um evento externo. O Sebastian Vettel anuncia sua aposentadoria, um outro piloto, outra equipe. E abre uma vaga na Aston Martin. O Alonso, vendo aquela situação, procura a Aston Martin em horas, assina um contrato. E a Aston Martin anuncia o Alonso. E a Alpine fica assim... Um piloto. Mas ele tava favas contadas, só não tava assinado, mas tava com a gente, né? E aí, o que a Alpine faz? Percebe a besteira que perdeu o Alonso e anuncia o Piastri no Instagram. E faz o press release, bonitinho, e o Piastri vem, um tweet que é famoso, sei que dá pra pôr até na tela, gostaria de, vou traduzindo para português, né? Venho avisar que foi feito um anúncio, a minha revelia, não estou de acordo, não serei piloto da Alpine no ano que vem.
caralho. Porque ele já estava assinado com a McLaren, passou a data, perdeu. E ele foi. E é um excelente piloto. E a Alpine ficou sem. Então, que pode até ser, deve ser campeão do mundo. é possível hoje, quem tem mais chance matematicamente de ser campeão é ele. E a Alpine ficou... Porque assim, o problema de gestar um piloto é que você põe dinheiro pra ele correr nas categorias de base. A Alpine até ali já tinha dado vários testes pra ele com um carro de Fórmula 1. Não é barato isso. Fazer um carro de Fórmula 1 funcionar, mandar um monte de mecânico pra uma pista, deixar o cara andar lá o dia inteiro, isso custa uma fortuna. Várias vezes ao longo do ano. E de repente você perde o cara. Você criou ele até ali, você perde. Puta merda, imagina. Por vacilo. Mas vacilo deles mesmo. Vacilo deles mesmos. Ponto. Eu espero que tenha sido o dono que tenha vacilado, porque se foi um executivo, nossa senhora. E aí, nosso advogado pode contar que isso foi para tribunal de apelação internacional. Uma merda muito maior. É, porque a Fórmula 1, por causa desses rolos, desde a história da Alesi, foi criando o chamado painel de reconhecimento de contratos. É como se fosse um quebra-cabeça. Você chega e fala, o Igor, dono da equipe, fala, eu contratei o piloto A e o piloto B. Eu sou do painel, eu falo assim, viu, mas deixa eu te avisar um negócio. Você tá falando isso, mas esse piloto A também tem um contrato com a equipe do seu Reginaldo aqui. Então, peraí. Põe os dois na mesa e vamos decidir quem que assinou antes, em cima de que regra e tal. Porque tinha equipes que faziam uma história que o Christian e o Wilson, o pai dele, contavam que assim, o Christian precisava de X mil dólares pra correr pela Tyrrell, eu acho, de 90 pra 95. Era 94, eles negociando pra continuar. E aí, chega lá, Obrigado. não, eu tenho dinheiro. E o dono da equipe fala assim, beleza. Não, dá o contrato. Não, e era mentira, eles nem tinham dinheiro. Mas falaram que tinha pra testar o cara. Dá o contrato. Não, veja bem, advogado, não sei o quê. Ele falou o quê? O dono da equipe pega essa proposta, sai pros outros pilotos e fala, eu já tenho, tipo, 100 mil. Eu preciso agora de 200. Do que 100 eu já tenho. E vai correndo. E enquanto isso, fica segurando o cara que disse que tem a grana. Então isso acontecia muito. Você tinha uma equipe com 2 carros e 6 contratos voando, né? Aconteceu com o Nasser na Austrália em 2015, né? Que a equipe tinha 3 assinados e 2 carros. E aí, o que acontece? Filho, o que acontece? Eles foram aos tribunais, porque o que aconteceu? Tinha um piloto chamado Guido van der Garde, que tinha um contrato válido. Ele entrou no avião e foi pra Austrália. O Nasser e o Ericsson, Felipe Nasser brasileiro, tinham contratos também. O cara chegou na Austrália, macacão, tal, tô pronto, vou correr. Não, mas você não vai correr. Quem vai correr é o Nasser e o Ericsson. Não, eu vou correr, eu tenho um contrato válido. E ele entrou com uma ação lá na Austrália, com um contrato assinado na Suíça, falando, ó, tá aqui, tá válido. Aí os tribunais da Austrália deram uma chamada liminar e avisaram a Sauber, ó, nós vamos apreender seus equipamentos pra garantir o cumprimento dessa ordem se você não puser ele no carro. Aí a Sauber não fez o primeiro treino, a Sauber não fez o segundo treino, aí o Eccleston, Bernie, chamou a equipe e falou, resolvam isso. Porque eu vendo um espetáculo pra televisão, irmão, com 20 carros, não com 18. Então você resolve isso e põe os carros na pista. E aí resolveram. Essas situações que só o Eccleston resolvia. Que era o dono. Porque era o dono, né? O dono, né? Hoje é uma grande empresa, mas ele era o dono. Ele. E aí, o que vocês acham? O Bortoleto é uma nova esperança brasileira para a Fórmula 1, depois de anos sem um brasileiro nela. O último foi Felipe Massa, desde 2017. E não deixe de ajudar o canal, dando like, comentando, compartilhando e se inscrevendo no canal. E ativando o sininho. Valeu!